Enquanto isso, meu irmão, pode ir abrindo a sua Bíblia na carta de Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Não tem Bíblia. Medite nisso por um momento. Na igreja do Novo Testamento não tinha Bíblia. Quer dizer que Deus não tinha escrito, que não tinha os livros? Não, não é isso. É que as pessoas que vinham à igreja na época do Novo Testamento, no primeiro século, na igreja primitiva, as pessoas não vinham com o seu compilado dos 66 livros, ou mesmo do Antigo Testamento, encadernado aqui em couro, e eles traziam aqui debaixo do braço. As pessoas no Antigo Testamento, elas não levavam as suas Bíblias porque eram incapazes de fazê-lo. Na época não havia tecnologia e muito menos orçamento dos irmãos para comprar os livros que eram tão caros de se reproduzirem na época. Por isso que quando uma carta de um apóstolo do nosso Senhor Jesus Cristo chegava a uma igreja, não somente era uma alegria muito grande, porque eles estavam sendo diretamente pastoreados por alguém que foi também diretamente discipulado pelo próprio Senhor Jesus e autorizado para pastorear a igreja, mas também era a mais nova Bíblia que eles estavam recebendo, era a mais nova palavra de Deus. Por isso, quando, por exemplo, na igreja de Roma, eles receberam esta carta que nós vamos ler de Paulo aos Romanos, eles, em uma sentada, em uma reunião, um culto como este, o ministro, ancião, presbítero, ele vinha à frente e lia toda a carta, do capítulo 1 até o capítulo 16. Ele lia toda a carta e completava o argumento, completava toda a obra que Paulo queria, ou que o apóstolo queria comunicar àquela igreja. Dito isso, meus irmãos, não achemos demais ler hoje o capítulo 6 inteiro. Vamos compreender que existe um argumento, existe uma razão pela qual nós temos que compreender todo o contexto da carta que o apóstolo nos escreve à igreja de Roma, mas o Espírito de Deus fala aos nossos corações também hoje. Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabíeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça?
Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar nesse momento? Pai, nosso querido Deus, essa é a Tua palavra, Senhor. Nós pedimos que o Senhor fale conosco, por meio dela, para o Teu povo, usando, Pai, a mim, que sou imperfeito, que sou falho, que tenho tantos defeitos, Senhor. Mas que o Senhor possa usar a Tua palavra para que edifique a cada um que está aqui presente, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, você conhece a Lei de Murphy? Quem já assistiu o filme Interestelar, um filme bem conhecido dos últimos tempos, vai lembrar que o personagem principal colocou o nome de Murphy na sua filha e ela acha isso muito ruim, porque fala, poxa pai, está trazendo azar para a minha vida, ou algo do tipo. A Lei de Murphy ficou bem popularizada no mundo, principalmente por conta de filmes também, mas basicamente a maneira popular que se entende é tudo de mal que pode acontecer para alguém vai acontecer. Se existe a possibilidade de acontecer algum mal, em algum momento esse mal vai acontecer. Está entendendo? Então, a minha pergunta para vocês é, você já se sentiu como se todos os males que fossem possíveis acontecer estivessem acontecendo? Sabe quando a gente está vivendo e vai se perguntando, poxa vida, como é que eu poderia estar numa situação pior do que eu estou agora? Porque eu estou passando por um desafio muito grande, por uma tribulação muito grande. E aí chega outra pessoa e mostra a sua história, nos conta a sua história e a gente vê, nossa, você tem uma história ainda mais difícil que a minha, você está passando por uma coisa ainda pior do que eu estou passando. Mas eu quero dizer aos irmãos que todos nós aqui estávamos, em algum momento das nossas vidas, na pior situação possível e imaginável. Não havia situação pior do que cada um de nós aqui já teve, já passou, quando nós éramos escravos do pecado. Todos nós aqui nascemos escravos do pecado. A Bíblia vai nos falar que nós, como homens, não somos pecadores porque pecamos, mas porque nós já herdamos a natureza pecaminosa que vem dos nossos pais, que começou no nosso pai Adão. Nós pecamos porque somos pecadores. Portanto, nós já nascemos como servos da nossa própria vontade maligna. E não há situação pior do que essa. Ainda que nós passemos por várias tribulações nesse mundo, espiritualmente, com um peso de eternidade, nós já estávamos na pior situação. Tudo que vem de lá para cá é lucro, a começar pela salvação e a vida eterna em Jesus Cristo. Este capítulo, meus irmãos, de Romanos, vai nos falar um pouco sobre o evangelho que Paulo está expondo a essa igreja. Vamos entender um pouco sobre o contexto desta carta. A igreja de Roma, tradicionalmente, especialmente pelos católicos romanos, é atribuída como uma plantação, uma fundação do apóstolo Pedro. A gente não tem base na Bíblia para afirmar isso.
Não existe algo comprovado na Bíblia que afirme isso. Pelo contrário, faz até mais sentido que não tenha sido um apóstolo que foi plantar a igreja de Roma, porque caso fosse, provavelmente não teria chegado a Paulo a necessidade de enviar uma carta a fim de pastorear a igreja por meio da carta, e Paulo dizer que tinha necessidade, tinha um desejo muito forte, há muito tempo, de querer visitar aquela igreja. Então, Paulo ele olha para a igreja de Roma, que foi plantada por um discípulo dos discípulos de Cristo, e ele percebe uma grande oportunidade. Ali no centro do império mais poderoso que já existiu até aquele momento, estava crescendo o trabalho de Deus. O Espírito Santo estava agindo no meio do povo. E Paulo olha para aquela situação e percebe: eu preciso fazer o meu melhor para poder doutrinar essas ovelhas, para poder ensinar essas ovelhas na palavra da verdade, porque se elas compreenderem bem o Evangelho de Cristo e viverem segundo ele, todo o império pode ser influenciado a partir de sua capital, a partir da igreja que fica na sua cidade mais importante. Por isso Paulo ele se dedica com muito afinco a escrever esta carta, na qual por várias vezes ele expõe o que é que ele está falando. Ele usa o termo, entre aspas, meu evangelho. Paulo chega à igreja de Roma para escrever e diz: eu venho aqui expor a vocês o meu evangelho. O meu evangelho. O que é o evangelho de Paulo? É simples. Ele queria ter certeza que o que eles haviam ouvido é a verdadeira palavra de Deus. E esta é a mensagem da justiça do Senhor. O grande tema que Paulo vai relatar aos romanos é como a justiça de Deus se dá ao longo da história para com os homens e especialmente para com os judeus e os gentios que recebem agora a palavra de Deus, a palavra das boas novas de Jesus Cristo e são transformados por meio dela, são convertidos por meio dela. Ele desenvolve o argumento de que todos nós nascemos pecadores, de que não há um justo, nenhum sequer, como diz Romanos 3, e ele vai mostrando que sempre a salvação se deu por meio da fé, jamais pelas obras, porque se fosse pelas obras, nenhum de nós conseguiria se salvar. Mas assim como o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, Adão, assim também por conta da justiça de um só homem, muito mais importante do que Adão, Jesus Cristo, por conta da sua justiça, muitos são justificados. Por conta das obras de um, muitos são levados junto nesse resgate que Jesus Cristo efetua. A ponto de que o ápice de toda a explicação que ele vem dando até agora se dá aqui no finalzinho do capítulo 5. Então, você não precisa nem voltar a sua página. Aqui, do 5 a partir do versículo 20, na qual Paulo vai dizer: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo vai declarar que se não fosse a lei de Deus, nós não saberíamos o que é bom. E nós também não saberíamos o quanto nós somos pecadores e o quanto nós estamos perdidos sem a graça de Deus. Mas ele vai nos dar uma excelente notícia, que Deus ele é tão bom e tão misericordioso, que ele olha para nós, que estamos presos, cativos. Lembra quando eu falei que nós estávamos em um ponto que não poderia ser pior? Essa prisão, essa escravidão do pecado. Pois bem, adivinhe quem foi que chegou lá, amarrou as nossas mãos e nos colocou lá dentro da prisão mais profunda? Fomos nós mesmos. Nós somos aqueles responsáveis por a nós mesmos escravizar-nos no pecado. Porém, a graça de Deus ela é poderosa, e onde abunda o pecado, superabunda a graça, de maneira que não há comparação. Se o pecado ele é poderoso para derrubar, o pecado é poderoso para matar, o pecado é poderoso para separar, a graça é incomparavelmente mais poderosa para resgatar,
para reunir, para restaurar e transformar o pecador. É diante disso, meus irmãos, que ele chega então no capítulo 6. E eu gostaria de falar sobre o capítulo 6 para vocês, mediante uma chave, uma visão sobre esse capítulo 6. Eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o tema do triunfo da graça sobre o pecado. O triunfo da graça sobre o pecado. Ou seja, como a graça nos faz participantes do seu triunfo sobre o pecado. Eu quero que você veja essa mensagem como uma grande vitória bélica mesmo, armada, como se a graça fosse um grande herói que vem contra as forças do mal resgatar aquele prisioneiro que a si mesmo se aprisionou lá e de maneira nenhuma pode sair. Em primeiro lugar, como a graça nos faz participantes do triunfo sobre o pecado, a graça nos faz participantes matando o pecado e nos dando vitória sobre ele. Vejamos a partir do versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Veja, a construção que Paulo vem fazendo até agora é que a salvação não é por obras, é por fé, é pela graça mediante a fé. Então, se nós não fazemos nada para ser salvos, os oponentes de Paulo, e Paulo aqui conhecendo o coração humano, poderiam se perguntar, então tá bom demais, né? Se não é por obras, é somente pela fé, então posso fazer o que eu quiser. Se você chegou à igreja presbiteriana de Tambaú, porque teve contato com a fé reformada, de alguma forma, talvez pela internet, e isso era estranho para você antes, e quando você conheceu a fé reformada, você percebeu, poxa, aqui as pessoas dizem que Deus elege os seus crentes, e elege os crentes para crer e para a vida eterna, mas e se o eleito quiser viver de qualquer forma? E se esse crente ele quiser viver no pecado, quiser viver de maneira dissoluta, para que a graça seja mais abundante? Paulo ele vai dar uma resposta, e a resposta aqui é de modo nenhum. O de modo nenhum aqui é uma ênfase, é uma intensidade tamanha que é até difícil da gente trazer com muita precisão nas nossas traduções. Mas é como se Paulo estivesse dizendo que isso nem se mencione entre vós, que isso nem mesmo passe pela cabeça de vocês, tamanho é o absurdo do pensamento. E ele vai explicar por que esse pensamento é tão absurdo, porque ele vai mostrar como que quando Deus salva o pecador, a graça mata o pecado e dá vitória a esse pecador sobre o seu mal. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Como nós morremos, Paulo, para o pecado? Você pode explicar melhor? Ele vai continuar o seu argumento. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Veja qual é o argumento que Paulo vai trazer para dar peso, importância à sua fala. Ele vai falar sobre o grande sinal do batismo, o grande selo do batismo, esse selo da aliança que nós temos com todo aquele que chega para o povo de Deus e entra na família da fé. Ele vai falar sobre o batismo como um sinal da morte que os crentes tiveram para com o pecado. Um sinal de como a graça mata o pecado na vida dos crentes. No versículo 4 ele vai dizer: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Nos primeiros séculos da igreja cristã, os chamados pais da igreja, a patrística da época, não é? Eles afirmavam com muita frequência que o batismo simbolizava uma morte e uma ressurreição. O batismo, ele simboliza algo extraordinário, algo sobrenatural. Porque como pode alguém entrar nas águas e sair com vida? Como pode alguém seja os irmãos batistas por imersão, ou seja por aspersão, como pode alguém simbolicamente
ter sido recebido por debaixo d'água e sair deste ato com vida. A simbologia do batismo nos mostra que naquela água o pecado está sendo morto. O velho homem está sendo morto. Naquele momento existe uma troca, uma transição de identidade. Não é mais aqui aquela antiga Luara, não é mais aqui aquela antiga Bia, Natália, eu só estou vendo irmãs aqui, Genival, pronto, um irmão, para dar de exemplo. Não é mais aqui aquela antiga criatura de Deus. Agora é uma nova identidade. Ele está morto para o pecado. O pecado não é mais pelo que ele se chama. Agora ele se chama de uma nova criatura em Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo morreu, foi crucificado, nós, sendo participantes do seu corpo, também fazemos parte da sua morte. De que maneira? Morrendo para o pecado. Esta é a maneira que nós podemos ser semelhantes a Jesus Cristo na crucificação. Não é apenas sendo, pela graça de Deus, porque é um privilégio, um mártir da fé, mas é dia após dia matando o pecado, dia após dia declarando que o pecado está morto para nós, que ele não tem mais a nossa identidade, que nós não somos mais dele. E assim como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, nós nos fazemos participantes com Cristo na ressurreição, ao abraçarmos essa nossa nova vida para a glória do Pai. E assim também andemos nós em novidade de vida, conforme diz Paulo. Mas o triunfo da graça sobre o pecado se mostra não apenas porque a graça mata o pecado e nos dá vitória sobre ele, mas, e esse ponto, meus irmãos, aqui é tremendo, a graça quebra o domínio do pecado e nos concede liberdade sobre ele. Acredito que esse ponto, meus irmãos, é certamente o que o Senhor mais toca no coração dos crentes. Quantas vezes será? Não sei, depende da sua personalidade, mas eu vou falar por mim. Quantas vezes a gente já não se perguntou: será que Deus realmente me converteu? Ou eu apenas fui convencido, mas não tive meu coração convertido de fato para a palavra do Senhor? Por que que eu sempre caio no pecado? Por que que o pecado sempre jaz à minha porta e eu tantas vezes deixei ele me dominar? Isso não pode ser sinal de um crente. O sinal verdadeiro do crente, segundo Paulo, segundo a palavra de Deus, é que o pecado não é mais senhor sobre essa pessoa. O pecado não tem mais domínio. Não é mais aquela liberdade que nós achávamos que tínhamos antes de ser cristãos, que nós poderíamos fazer tudo aquilo que nós quiséssemos, e agora a gente é crente, então tem que fazer dentro da regrinha da lei de Deus, dentro da lei que a igreja fala. Não, meus irmãos, não é assim. Olha só o que Paulo vai dizer sobre quão maravilhosa é essa liberdade que a graça nos dá. Versículo 5. Porque se formos unidos com Ele, unidos com Cristo, na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não tenhamos o pecado como escravos. O poder de Jesus Cristo está intenso, está operante até hoje na vida de cada um dos irmãos, na vida de cada um de nós, para nos libertar do pecado. Imagine como que uma cachoeira é livre para cair sob o efeito da gravidade, conforme uma ilustração que traz um irmão do passado chamado Abraham Kuyper, que vocês já ouviram falar. Que, assim como uma gota de água numa cachoeira, ela é livre para cair, mas não era livre para voar sozinha e fazer o caminho de volta da correnteza. Assim nós também éramos livres para fazer o mal, mas incapazes de fazer o bem. Nós éramos completamente dominados pelo nosso próprio pecado. Agora, meus irmãos, existe
decreto de libertação. Lembra que eu pedi para você imaginar um avanço bélico contra as forças do mal, contra um castelo imperial do mal, do pecado? Pois bem, a graça acaba com ele. A graça pega cada um de nós cativos e presos e quebra as nossas correntes. E diz, agora você não é mais preso. Agora você não é mais escravo. Você agora tem liberdade para fazer o bem. Você agora pode não pecar. Paulo vai deixar claro, e é certo isso, que na vida do crente nós ainda pecaremos. Não alcançaremos ainda nesta vida um processo de santificação perfeita, plena, um alcance final. Isso somente na glória do Senhor. Mas a observação, o chamado que ele nos traz no final do versículo 6, quando diz, não sirvamos o pecado como escravos, é muito poderoso. Meu irmão, minha irmã, você conhece o pecado. Você conhece o que é que o seu pecado fez com você. Conhece o que é que aqueles pecados que machucaram a sua vida, que machucaram aqueles que estavam ao seu redor, o quanto que isso destruiu aquelas coisas que o Senhor tinha para te dar. A gente sabe que o pecado ele tem um efeito devastador. Mas como é que nós, conhecendo o poder do pecado para destruir, podemos nos voltar para ele? O que Paulo está nos dizendo aqui, meus irmãos, é como se Cristo tivesse nos libertado do país do pecado e nós estivéssemos querendo voltar para a nossa casa velha. Não, meus irmãos, a graça de Deus nos leva para um novo lugar. Como é que a gente quer voltar para aquela casa velha, naquele país antigo do pecado, sendo que a gente sabe que lá nós seremos escravos? Trazendo a ilustração do Antigo Testamento, como é que a gente, prestes a entrar na Terra Prometida, a gente quer voltar para o Egito, porque está com saudade de lá, sendo que no Egito nós sofríamos castigos todos os dias, porque nós éramos escravos e não tínhamos a condição de fazer o bem, não tínhamos a condição de nos libertar, só podíamos nos entregar a nós mesmos em um estado cada vez pior de degradação, de destruição. Nós conhecemos o poder do pecado. Como é que um pássaro vê o passarinheiro sendo montado e ele corre para o laço? Como é que um bicho ele vê a armadilha sendo montada e ela vai para a armadilha? Nem os animais são tão tolos a ponto de fazer isso. Meu irmão, não seja tolo. Não sejamos tolos. Nós conhecemos isso, sabemos o quanto é ruim, não vamos voltar para lá. Nós temos a liberdade agora de fazer o bem, a liberdade de fazer algo diferente. Porquanto, versículo 7, quem morreu já está justificado do pecado. O pecado não tem mais lei, não tem mais jurisdição, domínio sobre o pecador. Ora, se já morremos com Cristo, já compreendemos o conceito de morrer com Cristo até aqui, cremos que também com Ele viveremos. A crença, a promessa em Cristo não é apenas no passado que Ele nos justifica, e nem apenas no presente que Ele nos livra do domínio do pecado, mas é futura. Nós precisamos compreender que quanto à graça de Jesus Cristo, ela se cumpre no passado, de que maneira? Nos livrando da culpa do pecado. No presente, a graça nos liberta do poder do pecado, no domínio do pecado. E no futuro, na glorificação, na vida eterna com Deus, nós seremos plenamente libertos da presença do pecado. Dessa maneira que a graça nos livra. Pois, versículo 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Perceba que agora Paulo ele montou todo o arcabouço de dizer a sua identidade não está mais no pecado, a sua identidade está em Cristo. Sua identidade não é mais alguém que é escravo do pecado, agora você é uma outra coisa que ele ainda vai revelar. Agora você já saiu do país do pecado, dos domínios, daquela terra imunda que
te dominava. E agora ele vai nos dar a capacitação para fazer uma coisa nova. Versículo 12, qual é a admoestação de Paulo? Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Paulo não apenas mostra como a graça ela nos faz ser livres, mas ela nos ensina a caminhar na liberdade. Como é que nós podemos caminhar na liberdade, meus irmãos? O texto vai nos dizer: não coloquemos o nosso corpo como sacrifício para o pecado. Não lancemos da nossa própria vida aqui terrena, da nossa mente, do coração e das nossas atitudes, do nosso corpo, como instrumentos para praticar o pecado. Pelo contrário, se o nosso culto agora é para Deus, se a nossa mente agora é para Deus, a nossa capacidade de fazer o bem agora é para Deus, o nosso corpo não deve estar entregue ao pecado, mas o nosso corpo agora deve ser oferecido como um sacrifício vivo, conforme a própria carta aos Romanos vai nos falar no capítulo 12. Porque o pecado não tem domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, e sim da graça. O que Paulo quer dizer com não estamos debaixo da lei? Quer dizer que até a vinda de Cristo, nós conhecíamos a lei de Deus. Nós apanhávamos da lei de Deus. Todo aquele que chega ao conhecimento do Senhor, conhece a sua lei moral. E Moisés, com o seu cajado, conforme a ilustração que o Peregrino nos traz, o livro do Peregrino, ele bate no crente. E ele bate no crente de uma forma que o crente não consegue levantar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando nós olhamos a lei de Deus, nós sabemos que não podemos cumpri-la. E isso é demasiado pesado para nós, como pecadores. Mas a graça de Deus se manifesta em Jesus Cristo. E ela nos mostra, então, porque eu te libertei, agora você vai andar nos meus caminhos. Porque eu te libertei, agora você pode ter plenitude de vida. Você não está mais apanhando do cajado de Moisés. Você não está mais apanhando pela lei. Mas você está agora triunfando pela graça. Meus irmãos, nós estamos meditando sobre como a graça triunfa sobre o pecado e nos faz participantes desse triunfo. Em primeiro lugar, nós vimos que ela mata o pecado e nos dá vitória sobre eles. Em segundo lugar, nós vimos que ela quebra o domínio do pecado e nos concede liberdade sobre ele. E agora nós veremos, em terceiro lugar, como que a graça destrói a razão do pecado, e nos faz servos sob um novo mestre. Vejamos a partir do verso 15, como é que Paulo, prevendo o coração humano, responde às possíveis objeções que nós teremos dentro dessas verdades. E daí? E daí, Paulo? E daí que nós estamos na graça e não na lei? Nós havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? Parece uma pergunta muito semelhante à do versículo 1, e de fato é, só que agora nós temos um pouco mais de informações, e parece que se você quiser fazer uma objeção, você tem um pouco mais de segurança de dizer: Paulo, você só está confirmando que agora eu não sou condenado se eu pecar. Você só está confirmando que agora eu não sou salvo por obras e sim pela graça. Tudo bem, você me falou que eu tenho liberdade sobre o pecado. Mas e se eu escolher pecar? E se eu quiser trilhar no caminho da graça e até chegar na vida eterna eu aproveitar a vida? De toda forma, a salvação é pela graça, né? Não é pelas obras. E Paulo vai responder: de modo nenhum. O de modo nenhum é o mesmo daquele do versículo 2. É uma ênfase tamanha que é como se dissesse: nem pensem nisso. Não passe pela cabeça de vocês que faz algum sentido pensar dessa forma. E qual é o grande argumento de Paulo? Por que não faz sentido o crente escolher pecar?
Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Vocês não sabem que se você se oferece para determinado mestre, esse mestre vai tomar você? Você não sabe que se você se oferece para aquele dono de escravos, esse dono de escravos não vai mais deixar você ir embora? Você, da mesma maneira que nós falamos como um crente pode olhar para a armadilha sendo montada e voltar para lá, nós não podemos entender que o pecado não vai ter mais tentação, não vai ter mais nenhum tipo de poder para com aquele que quer se entregar a ele. Nós testemunhamos na vida todos os dias pessoas que se entregam de maneira completa ao pecado, de maneira completa às suas próprias paixões, e não tem caminho de volta, não conseguem voltar por si mesmas de maneira alguma. Esse é o argumento de Paulo. Se você está no novo caminho, na nova terra, em outro lugar, agora você não está mais no país do pecado, por que é que você vai voltar para lá, sabendo que tudo que o pecado tem a te oferecer é escravidão? Versículo 17, ele continua: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a doutrina a que fostes entregues. Graças a Deus, meus irmãos, porque a graça é poderosa no coração de cada um aqui, e ela não apenas nos dá vitória sobre o pecado, liberta do pecado, mas ela nos dá um novo mestre. A graça nos mostra porque que não faz mais sentido andar no caminho do pecado. E uma vez libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ah, meus irmãos, que coisa boa. Nós fomos libertados do país do pecado, mas nós não fomos levados para o meio do mar para ficar ao léu. Não, nós somos levados para um novo reino. Esse novo reino de justiça é um reino de grandiosidade no Senhor. E ele diz: falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Como andar no caminho da liberdade? Não ofereça o seu corpo para o pecado. Pelo contrário, ofereça o seu corpo para o caminho da santificação. Ofereça o seu corpo para a justiça. Pratique boas obras para o Senhor. Porque quando você faz isso, você não apenas está trazendo o reino de Deus para cá, anunciando o reino de Deus pelo seu bom testemunho, mas você está santificando a si mesmo, se deixando mais perto da glória de Deus. Porque quando vocês eram escravos do pecado, verso 20, estavam isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado escolhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. A comparação entre o caminho de vida em que a gente não luta contra o pecado, esse caminho de vida em que a gente leva a vida cristã de qualquer jeito, comparado com o caminho em que a gente se compromete com a santificação, meus irmãos, são duas vidas completamente diferentes. Paulo vai nos argumentar que a justiça que Deus nos traz nesse novo caminho, nessa novidade de vida, ela é tão poderosa que ela nos dá frutos de santificação. E estes frutos de santificação são tão maravilhosos que nos fazem aproveitar de pedaços da vida eterna já nessa vida. Nos fazem aproveitar da graça de Deus, da glória de Deus, dessa vida, quando nós obedecemos a sua vontade, quando nós vivemos lutando contra a presença do pecado. E ele vai fechar todo o seu argumento de como que a graça triunfa sobre o pecado, dizendo: porque o salário do pecado é a morte. O que é o salário, meus irmãos? É retribuição. O que você faz tem uma retribuição, e a retribuição é a morte. Mas o dom, o presente, o oferecimento gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor.
Jesus, ele olha para o pecador e ele não apenas oferece, mas ele liberta você do pecado e agora ele coloca nesse novo reino de Deus, nesse novo reino de justiça. E nesse novo reino ele lhe dá um caminho para seguir. Ele lhe oferece o Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. E agora você pode ter uma nova vida em Cristo, porque Cristo Jesus te tirou de tudo aquilo que você merecia. Te tirou do inferno que você merecia e te deu de graça a salvação, te deu de graça o céu, te deu de graça a vida eterna. Que nós possamos almejar esta vida eterna tão maravilhosa, este céu tão lindo que o Senhor tem a nos oferecer. Mas, meus irmãos, esse texto ele nos traz algumas lições, algumas aplicações que nós podemos lembrar no nosso dia a dia. Assim como nós vimos que a graça nos dá vitória sobre o pecado, nós devemos compreender que a nossa nova natureza em Cristo não deve ser usada para profanar o nome de Deus. Nós devemos entender, como uma primeira lição, que essa nova identidade que nós temos, ela serve para alguma coisa. Não serve apenas, também serve para isso, mas não apenas para nos consolar, achando que somos cachorros sem dono. Não somos. Nós temos um dono. Não serve apenas para nos consolar, achando que ninguém nos ama, quando Deus nos ama. Se ninguém te ama, Deus te ama. Fica tranquilo. Deus te ama, a ponto de oferecer o seu Filho por você. Mas essa nova identidade em Jesus Cristo nos dá também uma nova missão, um novo propósito de vida. E essa nova identidade agora deve transformar a nossa vida de tal maneira que nós temos um novo alvo, nós temos uma nova motivação para viver. Essa motivação, ela é eterna, ela alcança ao Senhor para morar com Ele durante toda a eternidade. Uma segunda lição que esse texto pode nos trazer é que além da nossa nova natureza, nós também temos uma nova capacidade. Quantas vezes você já disse, não estou perguntando se você ouviu, porque isso é muito comum entre os cristãos, então eu pergunto se você já disse, isso é meu temperamento, isso é quem eu sou, não vou mudar, eu vou levar esse meu jeito para a cova, eu não tenho o que fazer, eu já tentei mudar esse meu jeito, é um traço da minha personalidade, é um traço, é como meus pais me criaram, meu irmão, não tem como eu mudar. Se não tem como mudar, então você não é salvo. Você não foi alcançado pela graça. Porque a graça é poderosa para transformar o crente. A graça dá uma nova identidade e dá uma nova capacidade. Eu concordo com você. Você não tinha capacidade antes de mudar as coisas que o seu temperamento lhe impõe. As coisas que a sua personalidade lhe impõe. Mas agora, Deus te dá uma nova capacidade. Você não é mais escravo do pecado. Você tem capacidade de fazer o bem. Você tem capacidade de mudar. Não porque o valor está em você, mas porque o valor está na graça de Jesus, que já te santificou e que já te justificou e já te justificou e está te santificando. Voltou o pastor Vandi para cá hoje. Se a graça de Deus já te justificou e está te santificando, ela é poderosa para lhe dar novas capacidades. Você pode vencer esse pecado. Você pode vencer os pecados que lhe afligem e que você acha que não tem jeito, que você vai sempre cair neles. Não, meu irmão, de modo nenhum. Deus te dá nova capacidade pela sua graça. E por fim, o triunfo da graça de Deus sobre o pecado nos dá uma nova mentalidade. Não faz mais sentido viver no pecado. Não faz mais sentido, meu irmão, achar que esse mundo tem alguma coisa a te oferecer. Agora a nossa nova mentalidade é a inversa. Agora você tem o que oferecer para esse mundo. Você tem uma nova missão. Neste mundo, pelas nossas boas obras, pelo nosso novo propósito em Cristo Jesus, nós devemos anunciá-lo. Nós devemos glorificá-lo, louvar o seu nome, acima de tudo, para todas as criaturas, para todas as pessoas. Essa é a nossa nova missão, em que nós devemos nos ocupar, dia após dia, com a nossa família,
com o nosso trabalho, com a nossa influência. E se Deus chamou você para fora da sua influência, para fora do seu meio, para todos os confins da terra, você deve anunciar a palavra do Senhor, porque essa é a nossa nova missão, é o nosso novo propósito em Cristo Jesus, pela sua graça. Vamos orar nesse momento para que o Senhor aplique nos nossos corações a sua palavra. Pai, nós lemos o que o Senhor tem a nos dizer hoje, portanto nós te rogamos que o Senhor cuide de cada um de nós, a fim de que possamos viver conforme a tua palavra nos chama a viver, e de modo nenhum voltar para os caminhos do pecado. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém.